Olá, pessoal. Rodrigo aqui com vocês mais uma vez, hosting do Comex Voices, o podcast que importa e também exporta. Percebi que depois de demonstrar minha indignação com o fato de só termos tido a participação de homens nesse podcast, que a nossa produção tem se esforçado em equilibrar as coisas por aqui. Obrigado, viu, Beatriz Semeghini? Brincadeiras à parte, nossa conversa hoje é com uma mestre do comércio exterior, Sandra Bassi. Chega para cá e apresente suas credenciais para os nossos ouvintes, por favor, Sandra. Olá, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Eu tenho 25 anos de comércio exterior em carreira, uma idosa do comércio exterior já. Eu trabalhei já em muitas multinacionais e estou há 8 anos dentro da Newsoft em gerenciamento de projetos, implementação de projetos na consultoria, e desde setembro de 2018 eu assumi a Academia E-Comics, e aí eu divulgo os treinamentos, ministro os treinamentos, seja ele técnicos ou comportamentais. Eu também eu estudei bastante regimes especiais, né, Drawback, DE, DAF, a gente vai falar um pouquinho mais aí. Então eu estou há 2 anos como coordenadora de capacitação na Academia E-Comics. Como estudo, eu tenho formação em comércio exterior, eu tenho pós-graduação em Economia Internacional pela USP e tenho mestrado em Economia e Mercados Internacionais pelo Mackenzie, que eu me formei o ano passado. Muito legal. Muito bacana ter você com a gente, Sandra. Bem-vinda aí mais uma vez. Obrigada. Parabéns pela tua bela carreira no Comex também. Agora vamos dividir um pouquinho desse conhecimento todo com o pessoal, né? O podcast de hoje vai esclarecer algumas dúvidas que pairam sobre a cabeça dos profissionais de Comex. Talvez mais sobre aqueles profissionais que são mais resistentes a mudanças. Mas, de qualquer maneira, o conteúdo, sem dúvida, é pertinente a todos. Então, vamos lá, vamos começar. E eu já vou começar chutando a canela, hein? Desculpa a expressão. Sandra, estaria o profissional de Comex com os dias contados? Com os dias contados, não. Acredito severamente que não. O profissional de comércio exterior, ele vai se transformar. Na verdade, ele já tem se transformado e ele vai passar por outra grande transformação. Mas acabar com dias contados, ele não está, não. A gente precisa analisar um contexto que é importante, que tem acontecido aí com o mundo e com o Brasil, né? O primeiro contexto que a gente precisa analisar é o processo de desburocratização aduaneira brasileira que está acontecendo, né? E a força que a OMA tem, que vem ganhando aí para padronizar as práticas e políticas aduaneiras nos países membros. A OMA é a Organização Mundial das Aduanas, ela tem como papel aí organizar e padronizar essas políticas aduaneiras nos seus países. E outro contexto que a gente precisa somar aí para entender que está mudando, né? O profissional e o contexto está mudando, e é por isso que a gente vai passar por transformação, sim, é o OEA, Operador Econômico Autorizado, que veio para ficar, para padronizar, para minimizar gerenciamento de risco nas operações aduaneiras. Então, a gente pode, sim, se preparar para um futuro do comércio exterior diferente. Entendi. E essas diferenças, elas são ainda sutis? Como que você explica isso para a gente, Sandra? Eu acredito que já
são sutis ainda e vão ficar após esse contexto que a gente está vivendo aí de pandemia, vai ficar mais nítido. Sim, a operação de comércio exterior ela já está passando por evolução e ela já tem mudado o estratégico, né, de comércio exterior com a operação de comércio exterior. Eu digo isso porque o líder da operação de comércio exterior, cada vez mais, ele precisa entender, além de habilidade de legislação, de procedimentos, área fiscal, ele vai ter também que entender de planejamento estratégico, de materiais, de tecnologia da informação, muito mais do que hoje ele já entende. É que alguns ainda têm essa resistência de achar que o profissional de comércio exterior, ele é a operação. Ele não existe mais essa figura só de operação não vai existir mais, né? Ele vai ter que ser estratégico, ele vai ter que ser híbrido, né? Uma palavrinha que a gente usa muito aí nos dias de hoje. Ele vai ter que ser híbrido no sentido estratégico e operacional em conjunto, né? Então, ele vai ter que desenvolver capacidades aí de navegar em várias áreas. Ele vai ter que ser multidisciplinar, com questão de envolvimento estratégico para a empresa, mas não é só isso, não. Ele também vai ter que se adequar aí a conhecimento de regimes especiais, né? E ele vai ter, inclusive, que ter um papel consultivo nessas práticas de operação. Ele vai mudar um pouco a maneira como ele hoje faz a operação de comércio exterior. E, acima de tudo, eu acho que é o mais importante, esse profissional de comércio exterior do amanhã aí, ele não pode mais estar preso à legislação brasileira. Ele tem que se adequar à legislação de diversos países. Ele pode estar no Brasil fazendo processos de desembaraço aduaneiro de uma empresa argentina. Né? Ele pode estar em qualquer lugar em função desses trabalhos remotos que tem cada vez mais aumentado, e ele pode, inclusive, ser responsável por uma operação no México, né? De contas a pagar, por exemplo, no México. Essa mobilidade, essa mudança não tem mais volta. Então, hoje, se o profissional de comércio exterior ele só conhece de legislação brasileira, eu vou dizer, ele está assim com os dias contados. Ele precisa entender como é a legislação latina, uma legislação europeia, uma legislação australiana. Ele vai precisar ter esta habilidade também de transacionar aí como profissional de comércio exterior, não só no Brasil, e sim essa habilidade também de saber como faz desembaraço, como faz exportação fora, estando no Brasil. Fisicamente ele está no Brasil, mas ele opera desembaraço aduaneiro de outro país. Entendi. Interessante, muito legal. É interessante como isso vem de encontro ao que a nossa convidada anterior, a Thalita Olivato, mencionou no episódio que vai ao ar nessa quinta-feira, agora dia 18, sobre a necessidade de adaptação e de se reinventar que os profissionais de Comex estão começando a experimentar, né, com essas quedas de barreiras geográficas. Muito bacana. E Sandra, você entende que o mercado ele espera uma maior interação com a tecnologia da informação, uso de softwares específicos para gestão de Comex, etc.? Sim, cada vez mais isso vai crescer bastante. Já não é de hoje que o profissional de comércio exterior precisa entender de informática, né? Ele opera um sistema, ele vai registrar no Siscomex Brasil, né? Pensando em Brasil, ele tem que registrar num software da Receita Federal aqui para as importações e exportações. Mas não é só no Brasil, né? Qualquer país tem esse sistema, ele tem outros nomes, ele tem outras tratativas, mas tem esses sistemas de informação. E isso pensando a política aduaneira, né, para dentro. Aí, política aduaneira para fora, você também tem sistemas corporativos. Você tem grandes RPs, como a gente chama, né? Enterprise Resource Planning, que são grandes sistemas de corporações que integram todas as áreas de uma organização, como compras, venda, fiscal, contábil,
contas a pagar, né? E comércio exterior está embutido aí, né? Tá incluso também, né, em toda essa operação. E ele precisa entender o todo, né? Esse profissional, ele não pode mais só entender da caixinha comércio exterior. Ele tem que entender da caixinha fiscal, da caixinha contábil, da caixinha de câmbio. Mesmo que ele não feche câmbio, ele precisa entender, ele precisa saber os impactos disso, o que pode ter de conflito com outras áreas, o que pode ter em conjunto e melhorar processo, e isso cada vez mais o mercado de trabalho vai exigir, sem dúvida. É verdade. A gente percebe, então, que as companhias, elas começam a buscar os famosos profissionais bombril, né? Aqueles com 1001 utilidades. Uma pessoa com capacidade analítica e, ao mesmo tempo, com qualidades para transmitir essas informações com qualidade e clareza, né? Principalmente ao board, né, das companhias. Sim, o mercado vai esperar o profissional de comércio exterior com capacidade de analisar, interpretar e apresentar dados acima de tudo, né? Mas não só apresentar dados, também apresentar soluções, qual é a melhor alternativa para se chegar no resultado, né? Um software, ele pode trazer aí muitas informações e pode ajudar muito no comércio exterior, né? Só que para isso o profissional de comércio exterior, ele precisa estar qualificado, né? É por isso que eu falo que vai se transformar, né? Já está se transformando e vai se transformar muito mais. É como quando antigamente se tinha em fábricas um profissional da operação que ele só apertava aquele botão, né? Ele só fazia isso o dia inteiro, apertava aquele botãozinho para um produto final sair lá do outro lado, né? O que aconteceu com a globalização, o que aconteceu com a internet das coisas, né? Ele não aperta mais esse botão agora. Agora ele vai, através de um software, né, ter que comandar toda essa operação para que um robô faça esse aperto de botão. E o que aconteceu com esse profissional? Olha como ele se transformou. O que antes era mecânico para ele, só apertar aquele botão, ele precisou entender business intelligence, ele precisou entender tecnologia da informação, ele precisou entender matemática, ele precisou entender lógica, ele precisou entender várias outras capacidades que todos nós somos capazes de fazer, né? Ele precisou desenvolver todas essas habilidades para que ele possa se adaptar ao mundo novo. É o que vai acontecer de novo. É o que já está acontecendo de novo, né? Nós vamos precisar desenvolver novas habilidades, essas novas habilidades são em análise, em transformação digital, essa esfera toda está mudando de novo. Eu acredito que para o melhor, né? Eu acredito que para uma evolução. São ciclos de mudanças que a gente acaba vendo acontecer, né, de tempos em tempos, e aqueles que estão antenados aí se preocupam em estar sempre um passo à frente e acabam se saindo melhor e se destacando, né? E sim. Agora, Sandra, será que o profissional de Comex não corre um risco de se tornar uma espécie de consultor? É uma pergunta interessante essa sua. O OEA veio para ficar, né? A patronização mundial de toda essa cadeia de comércio exterior vai aumentar e tem cada vez mais tem tomado forma, né? O que o profissional de comércio exterior vai ter que estar preparado para mapear, conduzir projeto, administrar risco de operação de comércio exterior. E aí eu vou dizer, aí sim ele vai ter um papel mais consultivo, sim, em toda a cadeia de comércio exterior, seja na operação, seja na estratégia, seja na internacionalização de empresa, na parte de exportação, né? Eu acho que não vai ter mais espaço do profissional que ele é especialista numa determinada atividade.
Ele agora vai ter que ser multidisciplinar, para que ele tenha várias funções e habilidades, né? Além de, claro, as suas capacidades técnicas. Elas não vão deixar de ser exigidas, essas capacidades técnicas, mas também vai ter que ser uma capacidade gerencial, comercial, acima de tudo, de lidar com o cliente, de encantar o cliente, e uma capacidade de negociar. Porque antes a gente tinha figuras separadas, né, no comércio exterior. Você tinha a figura de um trader, você tinha a figura de um representante. O que vai acontecer é uma unificação desses papéis, né? O próprio representante, ele também vai ser responsável pela operação, né? E eu acredito que vai sim, cada vez mais, ele ter um papel consultivo no sentido de mediar conflitos, né? Isso eu acredito muito, sim. E para isso a gente precisa ter um controle emocional e um raciocínio lógico, né? Você tem que ter a união aí da razão e emoção muito bem clara para você conseguir conduzir tudo isso, senão você não consegue. Verdade. Não, perfeito. Agora, com toda essa necessidade de aprimoramento e capacitação que parece ser tão grande, quais outros skills esse futuro profissional poderá e deverá desenvolver, do seu ponto de vista? Eu acredito muito que ele vai ter que dividir esses novos skills aí em technical skills e soft skills, né? As habilidades técnicas como legislação vão ter que continuar, mas aí ele vai aumentar o leque dele, ele não vai poder mais somente entender de legislação brasileira, ele vai ter que estar envolvido também com outras legislações fora, né? O domínio da operação, mas, acima de tudo, uma macrovisão do negócio. Essa macrovisão incluindo fiscal, contábil, e também vai somar nesse profissional uma capacidade de internacionalização de empresa. Ele tem que saber como chega no mercado, como comercializa nesse outro mercado, nesse outro país, se é possível, se não, e como é que esse produto que ele está exportando pode ser viável num outro país. E aí, como technical skill, eu diria que análise de dados, né, ou análise de fortalezas e fraquezas que não se via, só se via na cabeça da alta administração, hoje vai ficar muito forte para a média administração e para a operação, vai estar num pensamento diário aí, como um analista, se ele começar a pensar como um consultor, né, se ele começar a pensar, eu entendo do processo, como eu posso agregar. Né? Acho que esse é um pensamento muito, muito legal que o consultor tem, né? E a habilidade emocional, aí, um soft skill, eu acredito muito que cada vez mais, a gente já tem, né, no nosso dia a dia flexibilidade, mas eu acredito que vai ter muito mais. Você vai ter que ser flexível às novidades, a legislações novas, operações novas, agilidade acima de tudo, né, a capacidade de análise rápida e a proatividade. Né? Acho que a proatividade aí vai ser bastante demandado. Mas não é só isso não, né, com a capacidade que a gente tem agora de trabalhar remoto, que foi percebido que as companhias podem trabalhar remoto, e eu acredito que isso vai aumentar bastante, a gente tem que ter uma outra palavrinha de soft skill, que é disciplina. Né? A gente tem que ter a disciplina nossa no dia a dia para poder estar fazendo as nossas atividades. Né? Para isso tem que ter visão, tem que ter liderança, né? E que hoje são palavrinhas que a gente só escuta na alta administração, mas não vai ser. Acaba que agora os líderes estão compartilhando, né, desse tipo de responsabilidade com os próprios com os analistas, com as pessoas que estão abaixo ali da alta liderança. Todo mundo tem que chamar essa responsabilidade para si, né? Isso, o próprio analista vai perceber que ele precisa ter isso. Olha como muda. Uma coisa é o seu superior pedir para você fazer.
Outra coisa é partir de você ter a necessidade. E cada vez mais nas profissões, e não é só comércio exterior, né? Aí eu estou falando de uma maneira geral. Cada vez mais a gente vai perceber isso. Tem que partir do analista, do assistente, para depois somar com a alta administração, com a gerência, com a diretoria. É a necessidade de proatividade, né? Cada vez mais. Bacana. Agora, eu fiquei pensando, com todo esse contexto, né, globalizado aí de atuação em várias frentes, como você mencionou, o colaborador ele está trabalhando aqui, a base dele é Brasil, mas ele tem desembaraços para fazer no Chile, na Argentina, na Austrália, todo esse escopo de trabalho dele aí, né, global. O idioma sempre foi um problema para o profissional brasileiro, a gente sabe disso, né? O nosso inglês para no verbo to be e o nosso espanhol também é pero no mucho. Então, será que esse novo profissional do Comex, ele vai precisar falar muitas línguas? Uma ótima questão essa sua. Tem muita controvérsia nessa questão, né? Muitos acreditam que quanto mais idiomas você tiver, mais oportunidade de comércio exterior você vai ter. Falar chinês, porque o nosso grande parceiro é China, falar espanhol por causa do Mercosul. A língua universal é o inglês, né? É fato. Todo mundo, de uma certa forma, se comunica em inglês para que se entenda. Eu não vou muito nessa linha, não. Eu acredito, sim, que o domínio é e vai ser o inglês. Eu vou contar um caso pessoal meu. Eu fui coordenadora de exportação da América Latina durante alguns anos, já faz muito tempo, né? E foram uns 3, 4 anos. E eu vou te dizer, eu nunca precisei do meu espanhol. Naquela época ele estava bom. Hoje já não está mais, não. Já enferrujou. Mas assim, eu sempre falei em inglês. Eu precisava ligar, me comunicar. Eu trabalhava na exportação, né, da América Latina. E eu nunca precisei do espanhol. Mas desde que você tenha o seu inglês de forma proficiência, né? Ele seja exímio, ele seja um bom inglês. Então, se eu posso dar alguma dica, algum conselho, alguma dica aí para o futuro do profissional de comércio exterior, invista no inglês primeiro, tenha ele muito bom, muito bom mesmo, né? De forma que você compreenda, você fale, você escute sem precisar traduzir, e aí você sim parta para um espanhol, parta para uma outra língua. O que a gente tem muitas vezes de falha é que a gente julga que é intermediário o meu inglês, então eu já posso partir para o italiano, já posso partir para uma outra língua. Não. Nativo a gente não vai ser, né? A gente é nativo português, né? Mas a gente consegue ser exímio, sim. Eu diria para você, seja muito bom em inglês, porque a comunicação em inglês ela vai continuar. Entendi. Sendo nativos, né, do português, de vez em quando ainda rola um nós vai, né, nós fomos. Então, tem isso também. A nossa língua portuguesa é difícil, ela não é uma língua fácil, ela tem muitas regras. Você dominar já o português, a sua língua nativa, já é difícil, né? Eu diria que domine a sua língua e domine o inglês, pelo menos no sentido de uma boa conversa, uma boa compreensão, aí sim você parte para um espanhol. E em inglês, por exemplo, conheça os termos técnicos, né, do seu ramo de atuação.
Sem dúvida. Porque Esse é mais fácil, né? Conversa informal, muitas vezes a pessoa até consegue ter, mas entra em termos técnicos, ela fica meio assustada, perdida. Não, bacana. O termo técnico e a tendência, né? E as tendências. Sim. Isso é importante. Agora, Sandra, a gente começou com uma pergunta bem crítica, vamos dizer assim, e a gente vai concluir com outra. Vou te perguntar agora sobre os regimes especiais. Eles vão morrer? Eles vão sobreviver? O que vai acontecer, no seu ponto de vista, com os regimes especiais? Eu acredito que muito pelo contrário, vai crescer. Essa tendência mundial ao regionalismo vai trazer um maior protecionismo, né? E regimes especiais tendem a crescer. Brasil, a gente tem muito tradicional aí, que é o drawback, que é uma iniciativa bem antiga aí para alavancar a exportação e trazer vantagens dos insumos para o país. E eu acredito que drawback vai crescer bastante. E RECOFF também, né? Mas o RECOFF aí, ele vai somar um papel consultivo desse profissional. Ele tem que estar preparado para se adequar, apresentar a melhor prática da operação e tomar a tomada de decisão se parte ou não para um determinado regime especial. Então, eu diria que, pelo contrário, vai crescer. Essa capacidade analítica e gerencial do profissional de comércio exterior, ele vai precisar estar atento à melhor prática da operação, sem dúvida. Eu posso te pedir, na verdade, você consegue dar uma pincelada assim, coisa rápida, resumida, o que seria um drawback, o que seria um RECOFF, mas assim, coisa resumindo mesmo em uma frase cada uma. O drawback é um incentivo, né, uma vantagem de alavancar a exportação. Então, você importa os insumos com o objetivo de transformar isso no mercado nacional, né, na sua indústria nacional, para poder exportar. Então, um insumo vira um bem, né, um bem final, para que você possa exportar. Isso é um grande fomento econômico que se tem para alavancar as exportações e, acima de tudo, a balança comercial, né? Então, você tem que ter o controle disso, tanto na importação como na exportação. Ele não é controlado pela Secretaria da Receita Federal, ela não é controlada a exportação, né? A exportação você precisa comprovar depois de um tempo, então você pode ter o ato, né? Esse ato concessório, ele é concedido, e aí você tem um ano renovável por mais um ano para poder comprovar essas exportações. Você comprovou essas exportações, você não paga os impostos quando você importou, né? Isso, claro, dentro da modalidade de suspensão que eu estou falando, ainda tem outras particularidades aí, que eu não vou entrar muito no mérito. Vai bem mais além, não, só um Mas aí você pode fazer um outro podcast a respeito disso, com outros profissionais que também são muito bons, né? O RECOFF já é um controle, uma facilidade aduaneira que se tem, controlado pela Receita Federal. Então, você tem diversas vantagens aí, tanto no desembaraço na importação como na Expo, que você, para isso, tem N qualificações que você como indústria, né, precisa adquirir, precisa recorrer aí, né? Ele é um pouquinho mais específico, ele é controlado pela Receita, então você tem que ter maior controle, né? Você tem que ter bastante certeza do todo o seu processo produtivo, e olha como vai de encontro com o que eu falei, né? Você não vai poder mais ter só aquela visão da operação de comércio exterior, eu só registro uma declaração de importação, essa
esse é o meu papel. Não tem mais isso, né? Não existe mais isso. Eu vou ter que ter a visão do todo e levantar a mão e falar assim, poxa, por que a gente não começa a fazer drawback, né? Já que a gente importa, paga os tributos e comercializa isso, né? Depois exporta isso, transforma isso e exporta. Por que então eu não levanto a minha mão, não faço um projeto, né? Não apresento um case para a empresa para ter um ganho aí financeiro? E cada vez mais, eu acredito muito nisso. Não, bacana. Você não achou que você ia vir aqui, né, mestre em comércio exterior, e eu não ia aproveitar para ter, nem que fosse um pouquinho de uma aula, né? Meu forte é mais econômico, mas eu entendo bastante, assim, de comércio exterior. Bacana. Sandra, ó, a gente tem aqui um recadinho final, que já é uma marca do nosso Comex Voices. Então, por favor, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem final para os nossos ouvintes. Eu vou deixar minha mensagem para todo futuro profissional. Esteja capacitado, esteja habilitado aí para ter tanto soft skill como technical skill da sua profissão, somado a perfil consultivo, somado à tecnologia da informação, à transformação digital, somado a conhecimento geral, né, de administração, de gerenciamento, de liderança. Isso vai ser cada vez mais exigido aí para que você possa continuar tendo papel importante na sua carreira, na sua profissão. É uma profissão muito legal, eu gosto muito, eu sou apaixonada por comércio exterior, eu sou muito apaixonada mesmo, eu continuo apaixonada, né? Foi muito curioso a maneira como eu comecei o comércio exterior. Na verdade, eu fiz letras, eu fiz 1 ano de letras na faculdade, porque eu falava 3 línguas na época e tal, e queria ser escritora, olha isso, né? Também 19 anos, você não sabe mais não sabe ainda o que você quer, né? E aí no primeiro ano eu vi que não era nada disso que eu queria, então eu prestei vestibular de novo, eu prestei ADM, prestei marketing, prestei comércio exterior, né? Eu passei nas 3, porque eu falei assim, quando eu passar é o meu destino, né? Aí eu então passei eu passar, eu fico. Eu pensei isso, e aí eu por coincidência, eu passei nas 3, eu pensei, agora eu vou precisar escolher. Já que eu tenho inglês e francês, na época eu tinha o francês muito bom, vamos escolher comércio exterior, né? E é uma ilusão nossa achar que porque falar línguas você vai fazer comércio exterior e vai se dar bem. Não, não tem nada disso. E aí eu comecei comércio exterior, mas tomei gosto por essa arte aí de ter administração somado, gerenciamento, você tem que navegar em várias áreas, não só comércio exterior, não só a operação em si. Eu comecei a tomar gosto e assim foi. E no segundo ano de faculdade eu ingressei na área, né? Por coincidência eu fui temporária, secretária bilíngue, né, que na época eu tinha francês muito bom na época, né, hoje já está enferrujado também, mas eu fui secretária temporária por 3 meses de um francês, e aí eu fui efetivada na área. Fui efetivada na área de importação de peças de reposição, e foi aí que eu falei assim, poxa, realmente eu me encontrei. Claro que eu sempre trabalhei em empresas, né, em indústrias, e aí foi só uma carreira aí crescente dentro do comércio exterior, e teve um determinado momento na minha vida que eu parei e pensei, poxa, acho que eu vou mudar, né, eu tive algumas situações pessoais na minha vida que me fizeram ter que escolher, né? E aí eu fui teimosa e falei assim, não, vou continuar.
vou persistir em comércio exterior, e eu estou aí até hoje, 25 anos de comércio exterior. Então, o recado que eu dou disso, como experiência pessoal, né, na minha profissão, insista e não pare, insista e sempre pratique, conheça e pratique, mas não fique só no conhecimento do seu trabalho, né? Vá atrás de novidades, vá atrás do que está acontecendo, tente conhecer, tente saber, vá sempre estudando, que é o que faz a diferença. Acho que faz a diferença para qualquer contexto. Muito legal, excelente recado. Mais uma vez eu quero te agradecer, Sandra, por ter aceito o convite, por estar aqui dispondo desse tempo com a gente, passando bem pouquinho do seu imenso conhecimento. Espero que a gente tenha novas oportunidades de estar de novo aqui batendo esse papo gostoso. Sobre o comércio exterior, sobre o futuro, né, do próprio Comex, e creio que esse conteúdo vai ajudar bastante a dar uma esclarecida, principalmente para o pessoal mais novo que está ingressando agora, ao ouvir esse teu recado final e saber um pouco da tua experiência, acabar vendo em você a referência, né, a referência que nós, os mais antigos de casa, vamos dizer assim, temos que ser, né, para essas pessoas que estão ingressando agora, sempre motivadores, né? Motivadores de mudanças positivas. Então, obrigado mais uma vez e espero que a gente se encontre em breve aí num novo episódio. Foi um grande prazer estar com vocês. Pessoal, tem sido um prazer estar nesse encontro semanal com vocês. A gente tem trazido aí gente incrível, com quem a gente está aprendendo cada vez mais sobre esse universo maravilhoso do comércio exterior. Eu agradeço muito pelo apoio de vocês, tanto dos nossos convidados, quanto de vocês que têm ouvido o programa, acompanhado aí com a gente. É uma experiência incrível. Sintam-se abraçados e a gente se encontra no próximo episódio, hein? Um grande abraço. Tchau para vocês.